E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal, o Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. A aula de hoje, a aula de função polinomial do primeiro grau, que serve para URGS, Enem ou qualquer universidade, ou qualquer vestibular, ou qualquer concurso. Uma aula mais geral, apontando algumas partes importantes, certo? Antes de começar a função do primeiro grau em si, vamos falar da função constante. Função constante, que é toda função f de R em R definida por f de x igual a c, com c pertencente aos reais. Exemplo de função constante. F de x igual a 2, por exemplo. F de x igual a menos 3 meios. F de x igual a menos raiz quadrada de 10. Esses são exemplos de função constante, onde os valores apresentados para vocês nada mais são que a imagem da função para qualquer valor de x, certo? F de x igual a 2, menos 3 meios, raiz quadrada de menos 10 são exemplos de infinitos exemplos que temos. Vamos ver como que fica o gráfico de uma função constante. Vem comigo. O gráfico de uma função constante é representado por uma reta paralela ao eixo das abscissas, que intercepta no ponto 0 e c. C é constante. No caso, se f de x igual a 2, o ponto onde a reta intercepta é no ponto 0 e 2 no plano cartesiano. Então, por exemplo aqui, f de x igual a 3. F de x igual a 3, então ela vai interceptar no 3 aqui, ó, uma reta paralela ao eixo x, ao eixo das abscissas. Assim como f de x igual a menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, onde a reta vai interceptar e fica a reta sempre paralela ao eixo das abscissas. Significa que para qualquer valor de x, o y menos 5 será a imagem, né? É muito comum aparecer esses gráficos na física quando falamos de velocidade em função do tempo, né? O tempo, por exemplo, está como eixo das abscissas e a velocidade no eixo das ordenadas. Exemplo básico aqui, ó. Aqui tempo e aqui velocidade, né? Então, se a velocidade começa a aumentar, o tempo sempre começa a correr junto, né? Vai ter um momento que a velocidade vai ficar constante, ou seja, na mesma velocidade. Então, a velocidade que vamos colocar aqui, um valor da velocidade aqui, né? E ficou neste valor por um bom tempo até diminuir a velocidade e até parar. Então, é muito comum gráficos onde aparece a parte constante na física, certo? Então, esse é um exemplo básico de função constante, certo? Não tem x na história aqui, ó, f de x igual a menos 5x. Não tem, é só o valor real, o valor da constante que pertence aos reais, ok? Ok, pessoal, agora vamos falar da função polinomial do primeiro grau. Definição. É toda função da forma f de x, que é igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. O a não pode ser zero, pois se o a for zero, multiplicado com o x some, ficando só o valor da constante, o termo independente. Aí volta a ser uma função constante. Nome função do primeiro grau se dá pelo fato do x ter expoente 1, onde o 1 não aparece por ser expoente 1, tá? Então, em breve estudaremos a função do segundo grau, onde o x terá expoente 2. Então, por esse fato, se chama função do primeiro grau, certo? Exemplos de função do primeiro grau. F de x igual a 3x mais 4, onde a é 3 e b é 4.
Assim por diante, f de x igual a menos x mais 2. A é menos 1 e B é mais 2. F de x igual a 6x. A igual a 6 e o B que não aparece, B igual a 0. Certo? Existe um nome específico para essa função, ela se chama função linear, onde o B igual a 0, o A é diferente de 0 e também diferente de 1. Existe uma função do primeiro grau que tem um nome específico chamado função identidade, onde o B é igual a 0 e o A igual a 1. F de x igual a x, ou y igual a x. Uma das coisas que se estuda muito na função do primeiro grau são as raízes da função. O que são raízes de uma função do primeiro grau? É todo o valor de x que anula a função, ou seja, torna f de x igual a 0. O que eu tenho um exemplo aqui? Encontre a raiz da função f de r em r, dos reais nos reais, definida por f de x igual a 7x menos 21. Bom, se eu quero saber o valor que anula essa função aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é 7x menos 21 igual a 0. É isso que eu quero que aconteça. Eu quero que esta função se torne 0. Então, para que valor de x ela se torna 0? Aí eu monto uma equação do primeiro grau, uma equação básica do primeiro grau, sendo que muitos já sabem qual é o valor do x aqui olhando, 7 vezes que número menos 21 dá 0, mas se é uma equação maior, uma equação que envolve frações, já não dá, às vezes tu pode demorar a encontrar de cabeça. Mas, então, fora isso, 7x menos 21 igual a 0, 7x igual a 21. 21 sétimos, resposta da raiz 3. 21 dividido por 7, 3. 3 é o valor de x que anula essa função, ou seja, 3 é a raiz da função, ok? Uma das partes mais importantes da função do primeiro grau é o gráfico no plano cartesiano. Como é representado o gráfico de uma função do primeiro grau? Todo gráfico de uma função do primeiro grau é representado por uma reta que passa pelos pontos. Vem comigo. Então aqui, ó, genericamente falando, para uma função qualquer do primeiro grau, uma função f de x, ax mais b. Quando o a for maior que 0, ou seja, quando esse valor for positivo, a reta voltada para a direita. A reta intercepta no eixo x na raiz da função e intercepta o eixo y no b, ou seja, no termo independente. No caso anterior, de f de x igual a 7x menos 21, vimos que a raiz é igual a 3. Se for construir o gráfico, a reta cortaria bem no 3. Tá? Quando a é menor que 0, a reta já é voltada para a esquerda. Da mesma maneira, intercepta no eixo x na raiz da função e no termo independente b. Tá? Podemos dizer também, quando a é maior que 0, a função é crescente e quando a é menor que 0, a função é decrescente. Por que chamamos crescente a função? Para cada valor de x que cresce, o y cresce junto. Ó, cada vez que eu me afasto à direita com o x, cada vez que o x é maior, o y também é maior. Já para funções decrescentes, cada vez que o x aumenta, o y diminui. Veja bem, eu vou me afastar mais à direita do x, aumentando ele, e o y cada vez é menor. Função crescente quando a é maior que 0, função decrescente quando a é menor que 0. Ok? Com isso, podemos estudar o sinal da função do primeiro grau. Vem comigo. Estudar o sinal da função do primeiro grau é saber em quais intervalos de x o y é positivo, o y é negativo e o y é igual a 0. Então vem comigo. Para quais intervalos de x
o y é positivo. Neste caso da função crescente, veja bem, pela própria reta você pode analisar que aqui neste ponto que é a raiz, quando o x é igual à raiz, o y é zero. Toda vez que a reta intercepta no eixo x, o y é zero. E no momento em que interceptar no y, o x é zero. Então, no caso aqui, ó, este ponto aqui é um ponto x e zero, que é um ponto que é da raiz e zero para o y. Por quê? Porque a raiz que anula a função, a raiz que torna o y igual a zero. Então, em que valores o y é igual a zero? O x é igual ao da raiz, quando intercepta ele. Para que valores o y é maior que zero, é positivo? Olha só, à direita da raiz da função. Então, o teu y vai ser positivo se for maior que x'. Negativo, ó, reparem bem que daqui à esquerda, há valores abaixo do eixo x, né, torna ele negativo. Então, ele vai ser negativo no intervalo menor que x', menor que essa raiz aqui. Já para a função decrescente é o contrário. Para que intervalos de x o y é positivo? Eu já faço um emendo aqui, ó, e aqui. E repare bem essas regiões aqui. Essa região acima do eixo x, toda ela é positiva para o y. Essa região abaixo do eixo x é toda negativa. Então, é o contrário deste. Quais intervalos o teu y é positivo? Para todos os valores menores que x'. Quais intervalos o teu y é negativo? Para todos os valores maior que x'. Então, no caso, se tivesse um número ali, por exemplo, daquela raiz que a gente descobriu anteriormente, f de x, 7x menos 21, que a raiz é 3, então o 3 seria o quê? A raiz da função. Aí tu poderia ter como referência isso, certo? Vamos pegar um exemplo aqui da função que a gente calculou anteriormente. f de x, 7x menos 21. Nós achamos que a raiz é 3. Então, como é que é o comportamento estudo sinal aqui? A reta intercepta na raiz e intercepta no termo independente menos 21. Então, repare, eu faço isto e isso aqui, ó, só para facilitar. Sabendo que daqui para cá o sinal é positivo e nesse intervalo é negativo. Então, como é que eu escrevo isso? Para que valores de x o y é zero? Para y igual a zero, x tem que ser igual a quem? A 3, porque ele anula a função a raiz. Para y ser maior que zero, ou seja, positivo, o x tem que ser maior que 3. E para y ser menor que zero, à esquerda, né, no caso aqui, ó, ser menor que zero, negativo, o teu x tem que ser menor que 3. Eu escrevo isso, x pertence aos reais, tal que x para cada um deles. Né? Aqui, x é igual a 3. Nos demais, eu escrevo x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. E x pertence aos reais, tal que x é menor que 3. E aí foi um exemplo de estudar o sinal. Quando A é menor que zero, acontece o contrário, você analisa ele de outra maneira, com a reta voltada para a esquerda, certo? Bom pessoal, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, além de compartilhar o link em nossas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!